Então, hoje a gente vai falar desses métodos iterativos, que a gente estava falando nas aulas passadas do método. Primeiro a gente falou, na verdade, do Gauss, né, que era o escalonamento normal, né, que a gente tinha visto inclusive em Gaal, e depois a gente utilizou esse escalonamento aqui para fazer essa matriz U na aula passada, né, ou seja, quando a gente fazia o processo de LU, onde era a matriz, esse aqui era o U de upper, né, superior, e esse L aqui de lower, de inferior. Esse L aqui a gente viu que era uma matriz que tinha 1 na diagonal, e a gente preenchia ela com os multiplicadores, né, preenchia com os multiplicadores essa matriz L, a gente decompunha a matriz A nessa L vezes U, e aí resolver o sistema AX igual a B é a mesma coisa de resolver o sistema LUX igual a B. A gente chamava esse UX aqui de Y, resolvia LY igual a B, porque é um sistema triangular, depois encontrava essa solução intermediária Y, e depois, por fim, resolvia o X, né, que era realmente o que a gente queria. Então, esses dois métodos aqui, tanto o escalonamento quanto o LU, são métodos que a gente chama de diretos. Ou seja, ele vai te dar o quê? São métodos que te dão a solução direta do problema. Esses métodos que a gente vai ver na aula de hoje, o de Jacob e depois o de Gauss-Seidel, que é mais para baixo aí, eles são chamados de métodos interativos. O que são os métodos interativos? Né? Tem esses dois tipos, iterativos. Você vai precisar de interações. O que é interações? Então, você vai chutar uma solução inicial para o seu problema, digamos que seja a solução nula. Depois a gente vai ver como que a gente analisa se o sistema em questão ele pode ser ou não utilizado o método iterativo. Tem algumas coisas para a gente poder ver se converge ou não. Então, aqui, ó, se ele for convergente, a gente vai chutar uma solução inicial, que eu vou chamar a solução nula, para poder iniciar a brincadeira. A partir dessa solução nula, a gente vai construir o quê? Vai construir o x1, o x2, o x3. Isso aqui, o objetivo é convergir para a solução do problema. Então, essa é o objetivo do método Jacob. Os métodos Jacob e Gauss-Seidel que a gente vai ver na aula de hoje são os métodos que a gente chama de iterativos. Então, como é que funciona? Como é que é a mágica para esse método? A gente vai isolar as variáveis, ó, aqui, ó, o que acontece? A gente vai isolar o pessoal que fique na diagonal do sistema, ou seja, desde o x1 até o xn. Então, logicamente, aqui eu tenho um sistema n por n aqui, por exemplo, e aí o que acontece? Você vai isolar o x1 na primeira equação do sistema, depois você isola o x2, que vai estar aqui, né? Depois o x3, o x4, o pessoal que está aqui, o x2 na segunda linha, o x3 na terceira linha, e assim vai, né? Essa F1 que aparece aqui, tá vendo que ela depende do x2, x3, xn? Por quê? Porque quando você analisa, imagine que seu sistema é assim, ó, A1, x1, mais A12, x2, mais A1n, xn, igual a B1. Como é que você isola esse x1? Esse x1 seria quem? Seria você pegar esse pessoal aqui, passar para o outro lado, negativo, né? Ou seja, menos A12, x2, menos A13, x3, menos, até menos A1n, xn. Aí você passou para o outro lado, né? Esse B1 está do lado certo, então você deixa esse B1 mais B1. E aí você tem que dividir todo mundo por quem? Por esse camarada aqui, né? O A1. Então, tá vendo essa coisa aqui, ó, que eu tô chamando de F1, que depende de x2, tá vendo? x3 até o xn. Ficou claro quem que é essa função F1? Porque eu isolei o x1, então o resultado do isolar o x1 dependeu do quê? Dependeu do x2, x3, o pessoal que tá aqui na frente, da reticência, né? Até o xn. Então, por isso que eu chamei dessa F1. Ficou claro o isolamento do x1 aqui? Tranquilo. Tranquilo, né? O x2 é a mesma coisa. Quando você isola o x2, ó, você vai isolar agora esse camarada aqui, ó. Se você vai isolar o x2, esse x1 ele vai passar para o outro lado, esse camarada, todo mundo vai passar para o outro lado, tá vendo? Desde o x1 até o xn, tá vendo? Passou para o outro lado e você dividiu pelo A12, não, no caso aqui eu estou na segunda linha, né? No caso aqui quem vai acompanhar ele é o A22, beleza?
porque ele está na diagonal. Então, eu vou isolar o x2, eu vou ficar com uma função que depende de x1 até xn, beleza? E aí, até o último, né, que é o xn, vai depender de x1 até o camarada anterior a ele aqui, né, que seria o xn menos 1, tá vendo? Vai ter o xn menos 1. Então, essas são as equações que a gente vai ver na prática daqui a pouco, né, que torna o sistema iterativo de Jacobi viável. Então, em seguida, nós vamos aplicar o lado direito. Tá vendo? Quando você isolou o x1, você vai aplicar a solução inicial nesses pontos aqui, tá vendo? E aí você vai encontrar o quê? Quando você faz isso, você vai ter a sua primeira iteração. Então, você vai repetir esse processo, tá vendo? Chega uma nova aproximação, que será o ponto de partida para a iteração seguinte. Então, quando você pega o x0, substitui nessas equações aqui, você vai ter o x1. Depois, quando você pega o x1 e substitui aqui as novas soluções atualizadas, substitui aqui, né? As novas soluções atualizadas do x1, você vai obter o x2. Depois, o x2 que eu estou falando é esse camarada aqui, ó, o grandão, né? Depois você pega os novos valores e obtém o x3 e assim vai. Aí a pergunta é, quando que a gente vai parar? Né? Ou seja, você vai repetir esse processo até obter a solução do sistema. Mas aí você pergunta qual que é o critério de parada, né? Porque métodos interativos a gente precisa duas coisas que a gente tem que analisar, a questão do erro e a quantidade de iterações, ou seja, quando que a gente para. Geralmente quando você tem um erro satisfatório para a solução. Então, como que a gente vai calcular o erro? O erro aqui é dado através do erro absoluto, tá vendo? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o máximo entre a diferença das soluções vizinhas. O que é isso? Você obteve na primeira iteração x0, você tem o quê? Você começou com 0, 0, 0, 0. Quando você obteve x1, esse 0 aqui, ele vai valer outro valor. Esse x0 aqui ele vai ser atualizado para outro valor, o próximo camarada aqui vai ser atualizado para outro valor e assim sucessivamente. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar o quê? Você vai pegar a diferença desse camarada aqui menos esse. Ou seja, o camarada da frente, tá vendo? O K mais 1, na mesma posição. Ou seja, o camarada da primeira posição, você vai pegar ele e subtrair em módulo, tá vendo? Então, você vai pegar o maior disso, você vai fazer isso para essa coordenada aqui, que era 0 também, e para essa coordenada. Você vai obter o quê? Você vai obter N números. Concorda que você vai obter N números? Porque você vai fazer o x1 atual menos o x1 anterior, deixa ele quieto. O x2 atual menos o x2 anterior, deixa ele quieto. Você vai fazer isso N vezes, né? Porque tem N coordenadas. Observe que está em módulo. Então, você vai pegar o quê? Vai pegar o maior dessas diferenças. A maior dessas diferenças, se for menor do que epsilon, significa que todas as outras são menores do que epsilon, concorda? Concorda que se a maior delas for menor do que epsilon, então significa que as outras todas são, para todas as coordenadas são. Então, esse é o critério que a gente vai utilizar para poder parar. Ou seja, quando for menor do que um epsilon estabelecido, suponha que deu esse epsilon 0,01 e suponha que o seu x1 seja 3. Se você conseguir o x1 aproximado como sendo 2,999, então isso aqui já está o quê? Quando você faz a diferença, esse camarada aqui é o x1 e esse aqui suponha que seja o x da terceira iteração. E da segunda iteração seja 2,998. Quando você faz a diferença desse aqui por esse aqui, ó, tá vendo que ele já deu um valor que é compatível com isso aqui? Menor do que isso? Imagine que isso aqui acontece para as outras coordenadas também, beleza? Porque você tem que analisar o máximo de todas as coordenadas, a diferença das coordenadas. A gente vai ver um exemplo na seguida numérico a respeito disso. Então, quando isso acontecer, significa que você já pode parar e a solução aproximada vai ser o quê? Vai ser a última iteração que você tem. Então, como critério de parada, é usual nesse método usar o erro, né? O erro epsilon, né? Ou o número de iteração. Pode ser que você use essa fórmula aqui, ó. Imagine que seja menor, e o epsilon seja esse. Ou pode ser que o problema fala que você faça 5 iterações. Então, independente, aí você não precisa nem calcular o erro, né? O sistema te pediu para calcular 5 iterações, você vai fazer as 5, e aí
A última vai ser o valor aproximado da sua solução, porque é outro critério também que a gente pode falar o número de iteração, ou seja, pode ser o que a gente estabelece para poder você parar. Antes de mais cedo, eu mandei para vocês uma aula de Daniel, né? Não sei se vocês deram tempo de ver. Ele fala a respeito desses métodos, né? Acho que são 13, 15 minutos a aula. Ele faz um exemplo também numérico que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, eu vou resolver esse sistema aqui utilizando o método de Jacob. Então, observe que esse sistema aqui, ó, uma coisa interessante, ó, o que acontece com a diagonal. Deixa eu apagar aqui, deixa eu pegar o sinal de menos aqui do 15. Ó, ó a diagonal principal. Que dá para notar os coeficientes da diagonal principal em relação aos outros coeficientes do sistema? Em módulo eles são maiores, não são? Ó, 10, 15, 20, tá vendo? 30. E os outros 2, 3. Por quê? Você não entendeu por quê, né? A gente vai ver que questão de convergência. A gente vai ver mais para frente por que tem que estar essa linha, se você trocar ela de lugar, por exemplo, com essa, não vai funcionar. Porque os elementos da diagonal, a gente vai ver mais na frente para ver a convergência, quando você somar em módulo os elementos da linha, você soma esse, mais esse, subtrai esse camarada aqui, ó, e depois divide por ele, o resultado tem que ser menor do que 1. A gente vai ver mais para frente. Se isso acontecer, o sistema converge. Então, antes de você começar o sistema por Jacob, você tem que trocar as linhas de lugares de forma que os maiores elementos da linha sempre fiquem na diagonal principal, para poder ter convergência do método. Então, nesse caso aqui já está bem arrumadinho o sistema, a gente vai resolver ele. Então, o que acontece? Para me isolar o x1, como é que eu faço para isolar o x1 aqui? Para me isolar o x1, eu vou passar esse pessoal aqui para o outro lado, não vou? E vou dividir, vou ficar 32 menos esse pessoal e vou dividir por 10. Tá vendo? É exatamente essa conta aqui. Para isolar o x2, o que eu faço? Para isolar o x2, eu vou passar esse para o outro lado e vou dividir por menos 15. Tá vendo? É o x2. Para isolar o x3, o que eu vou fazer? Eu vou passar o x1, o x2, o x4 para o outro lado e vou dividir por 20. Ou seja, essa coisa aqui é o que eu chamei lá de F1 de X1, ó, X2, X3 e X4. Essa coisa aqui é o que eu chamei de F2 de X1, salto X2, né, porque eu estou pegando exatamente ele, X3 e X4. Essa coisa aqui é o que eu chamei lá de F3 de X1, X2, salto X3, X4. E essa aqui é o F4 de X1, X2, X3. Tá vendo? Esse 3 aqui seria o N menos 1. Aqui, ó, que vai até o anterior. Tá vendo? Aqui, ó. Vai até o anterior. Tá vendo? No meu caso aqui é 4, né? O X4. Então, aqui vai até o X3. Então, aqui eu tenho minhas equações. E aí, meu chute inicial vai ser o quê? Vai ser o ponto 0000. Ou seja, eu vou chutar 000, eu vou substituir o quê? Vou substituir 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, ó. O que acontece? Sobrou 32 sobre 10. Então, esse camarada aqui, ó, o primeiro valor para x1 seria 0. A primeira iteração já deu 3,2. Aí depois substitui 0 aqui, 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 sobrou menos 59 sobre menos 15, que deu isso aqui, ó. Então, isso aqui é a nova aproximação para o x2. Depois, novamente, substituiu 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, sobrou menos 38 sobre 20. Então, isso aqui é a nova aproximação para o x3. E, por último, substituir 0 aqui, 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 sobrou 160 sobre 30. Então, isso aqui é a nova aproximação para o x4. Então, o novo vetor aproximação, quem que é? Tá vendo? O novo vetor aproximação, que eu estou chamando de x1, é quem? É tá vendo? Esse,
Aqui tem uma reticência por causa de uma dízima, aqui 1,9 e 5,333. Então, esse aqui é o novo valor da solução do sistema. E você fez uma iteração. Agora, você vai fazer o quê? Você vai usar novamente essas fórmulas. Dá uma apagada aqui. Você vai utilizar novamente essas fórmulas para poder substituir os novos valores. Tá vendo esse x1 aqui, ó? Esse x2 que eu obtive aqui, como que eu obtive o x2? Agora, que conta que eu vou fazer? Quem que é o novo x1? O x1 vai ser 32 menos 2 vezes o x2. Só que o x2, quem que é o x2? O x2 é esse aqui, ó. 3,933 mais 3 vezes o x3. Quem que é o x3? Menos 1,9 menos 2 vezes o x4. Quem que é o x4? 5,333. Todo mundo dividido por 10. Quando você faz essa conta, você vai obter exatamente esse novo valor aqui, ó, 0,78. Tá vendo? 0,78. Então, esse aqui é a atualização do 3,2. Esse aqui é uma atualização do 3,93. Esse menos 2 aqui é a atualização do... Tá faltando menos aqui, é menos 1,9, né? E esse 4,79 aqui é a atualização do 5,33. Beleza? Então, vocês vão utilizar sempre essas 4 fórmulas aqui, ó, jogando os valores que você tem da iteração anterior, e você vai obter o novo vetor. Faz agora uma próxima atualização, você vai atualizar esse camarada aqui, a atualização desse, esse aqui, a atualização desse, esse aqui, a atualização desse, e por último, esse 5 é a atualização do 4,79. E aí, com isso, aqui eu fiz mais algumas, fiz o x4, x5, x6, e aqui tá vendo que o negócio começou a estagnar a partir do x5, tá vendo? Não mudou? Então, parece que a solução do sistema é essa. Mas aí, eu não calculei o erro, né? Ou seja, se eu fosse utilizar... Eu não falei ainda a respeito do erro, mas aqui... antes de falar da questão do erro, é necessário falar da questão do critério de convergência que eu tinha mencionado para vocês. Aqui, ó. Para garantir a convergência, o maior coeficiente de cada equação deve ficar posicionado na diagonal principal. Isso se consegue com a troca de linhas e coluna. Além disso, devemos ter para cada linha o KI menor do que 1. O que é o KI? O KI é a soma dos módulos dos elementos da linha I, subtraído pelo módulo do camarada que você está na linha, ou seja, o camarada que está na diagonal principal, dividido por ele. Então, no meu exemplo ali, ó, vamos só voltar no exemplo lá para vocês entenderem melhor o que é esse KI aqui, ó. Se eu fosse calcular o K1, como é que eu calcularia o K1 aqui para esse exemplo? Ó, quem que seria o K1 para a linha 1? Seria a soma desse camarada, ou seja, 2, mais... Lembrando que o menos 3 aqui vai entrar em módulo, né? Então, mais 3, mais 2, menos o módulo desse camarada, que seria o A e I, né? Ou seja, menos 10, dividido por 10. Então, quando você soma 2 mais 3, 5, 7, 7. Então, deu menos 3 dividido por 10. Se isso aqui for menor do que 1, que é o caso, né? Então, ótimo. Você tem que fazer isso para a linha 1, para a linha 2, calcular o K2, calcular o K3, calcular o K4. Se todos eles forem menor do que 1, significa que você pode seguir em frente com o método. Ficou claro, gente? Gauss-Seidel? Gauss-Seidel, Jacob, tá vendo a palavra Gauss-Seidel aqui, mais ou menos? Qual foi a dúvida, Marcos? Se tem um exemplo melhor no que sentido? Com um sistema maior? Porque a diferença é... Se você tiver um sistema 5x5, você vai ter que isolar o x1 na primeira linha, o x2 na segunda, x3, até o x5.
o que vai acontecer é que você vai ter uma função a mais, ou seja, essa função que está aqui, ó. Tá vendo? Você tem o x1, x2, x3, x4. Se fosse 5 por 5, logicamente você ia ter o x5 para poder isolar na linha 5, né? E aí você ia ter que repetir o mesmo processo. Isso aqui é um pouco trabalhoso, por quê? Porque você vai ter que fazer, para cada iteração, você vai ter que pegar esses valores anteriores e vão ter que substituir aqui, no lugar do x2, do x3, do x4, fazer a conta para encontrar quem que é o novo x1. Você vai ter que fazer isso para cada passo. A não ser que você monta. Exatamente. O Daniel, lá no vídeo dele, por exemplo, ele montou uma tabelinha no Excel, porque Excel, como isso aqui é fórmula, tá vendo? Você pode colocar os valores nas células e depois multiplicar, somar, subtrair. Esse tipo de coisa dá para fazer no Excel, por exemplo, né? E aí você só copia e cola a célula e aí você faz outras iterações bem mais rápido, porque o Excel vai calcular para você o que tá, ele vai copiar a fórmula, né, lá de cima. Então, outra maneira de vocês fazerem também, utilizando o Excel e só copiar os resultados, né, do que bater na calculadora. Mas dá para fazer na calculadora, só que é um pouco mais trabalhoso. Tranquilo? Depois vocês dão uma olhadinha no vídeo lá do Daniel, que ele explica como é que faz direitinho a respeito disso. Agora, qual que é a diferença do Gauss-Seidel para o Jacobi? Ele é praticamente idêntico. Ele é praticamente idêntico, ficou ruim, né? Ele é bem parecido, mas o que acontece? Qual que é a diferença deles? É porque no Gauss-Seidel você tem um refinamento, um melhoramento da solução mais rápida do que o de Jacobi. Por que que isso acontece? Quando você deu o chute inicial lá no Jacob, você usou, logicamente você não tinha nada anteriormente, você usou o 000 para poder iniciar. Você usou o 00 para iniciar, ou seja, o seu x0 era. E aí, para obter o x1, o que acontece? Você teve que substituir o 000 nas equações, ou seja, você teve que calcular a primeira coordenada aqui é o f1 de 000, né? É o novo x1, depois o f2 de 0000, não é isso? Até chegar no fn de 000. Pronto, esse foi o x1. Só que, o que acontece? Quando você calculou esse camarada aqui, que é o novo x1, quando você foi calcular o novo x2, você já tinha um x1 novo, não tinha? Aqui, vamos voltar no exemplo para vocês entenderem aqui, ó. Quando vocês calcularam, por exemplo, aqui não tem escolha, substituir zero, ó, quando você substituir o 000 aqui, ó, aqui, 0 aqui, você conseguiu 3,2. Quando você foi fazer essa conta, você já tinha esse 3,2 aqui, tá vendo, ó? Mas você substituiu 000 para obter esse aqui, tá vendo? No método de Jacobi. Se fosse no Gauss-Seidel, você já poderia pegar esse 3,2 que você já fez primeiro aqui, ó, e já usar ele aqui no lugar do x1, porque você já tem um x1 atualizado. Continuaria usando o 0 e 0 aqui, porque você não tem ainda. Agora, quando você for fazer o x3, você já tem o x1, já tem o x2, então você poderia usar o x1 aqui, poderia usar o x2 aqui, tá vendo? Para aqui não tem jeito, né? Você teria que usar o 0, que você não tem ainda. Você já obteria o x3. E o x4, você já pode utilizar os três valores atuais que você já tem, tá vendo? Para poder obter o x4. Então, a diferença primordial do método de Gauss-Seidel, tá vendo que aqui, ó, quando você for calcular o x2, no lugar do x1, você já tem já atualizado, você não precisa usar o zero mais. Você já pode utilizar o x1 que você obteve aqui, tá vendo? Você obteve o x1 na primeira interação, chutou inicial, tudo bem. O x1 não tem como, você tem que usar o 0000, que foi o chute inicial. Mas o x2, você já pode utilizar o x1 atual e continuar com zero, e assim por diante. Então, esse método de Gauss-Seidel, ele recupera o quê? Ele vai um pouco mais rápido do que o método de Jacobi. Ficou clara a diferença entre os dois? Beleza, então. Aqui o mesmo exemplo, tá vendo? O mesmo exemplo.
Aqui as expressões para o x1, x2, x3. Calculei o x1, tá vendo? O x1 é substituir zero no lugar aqui, ó, zero aqui, ó, zero aqui, zero aqui, zero aqui, tá vendo? Deu 3,2. Agora, para usar o x2, no lugar desse x1 aqui, tá vendo que eu já usei menos 2 vezes x1? Tá vendo? Esse x1 aqui é exatamente esse camarada aqui, ó. Eu já obtive 4,36. Para calcular o x3 aqui, ó, o x3, o que acontece? Eu já tenho o x1, eu já tenho o x1, já tenho o x2, tá vendo? X1, x2. Eu usei o x1 aqui, tá vendo? Menos x1, mais 3 vezes x2. 3 vezes x2. O x2 é exatamente 4,36. Esse aqui não tem jeito, ainda eu não tenho o x4, eu usei o zero. Então, obtive menos 1,41. E para usar o x4, eu já posso utilizar o 3,2, o 4,36 e 1,41. Tá vendo? Eu já usei esses valores aqui, obtive a nova aproximação para o x1. Aí, qual que é o interessante da história? Quando você faz aqui, ó, aqui eu não repeti as contas, mas ele é mais rápido. Lembra que a solução aqui estagnou perto de quem? Estagnou perto de 1, 3, menos 2 e 5. A partir do x5, tá vendo? A partir do x5, ele começou a ficar com esses valores. A partir aqui do x4, tá vendo? Ó, uma interação a menos, ele já chegou no valor 1, 3, menos 2 e 5. Ok? Então, ele é um pouquinho mais rápido do que o outro. Então, a diferença entre os outros, de um para o outro, é que o Gauss-Seidel, ele utiliza o quê? Ele sempre vai utilizar a atualização mais recente da sua, da sua coordenada, digamos, né? Então, devemos repetir as iterações até que os valores começam a praticamente se repetir, sinal que já chegamos nos valores desejados. Ficou claro, gente, o método de Gauss-Seidel? É praticamente o mesmo de Jacobi, só que utilizando os valores sempre atuais das coordenadas que você tem. É bem parecido, né? A pergunta é, qual que é o melhor, né? Qual que é melhor usar? Os dois dá para colocar no Excel. Inclusive o Daniel faz um vídeo dele lá, os dois utilizando o Excel. Beleza. Aí o que acontece? A pergunta a questão vai depender do sistema, vai depender do sistema. Se o sistema for grande, talvez os interativos é melhor. Se o sistema for pequeno, né, a ordem do sistema for menor, então significa que os métodos diretos podem ser melhores, porque vocês lembram que no escalonamento dá um pouquinho de trabalho e no LU um pouquinho mais, né, porque tem que calcular as matrizes, né, dos multiplicadores e tal, né, tem que calcular a inversa. Então, isso para sistemas muito grandes não é bom. Então, o interativo fica melhor, né? Mas só que para os interativos tem que ver a questão da convergência. Será que sempre vai convergir? Então, dependendo do seu sistema, pode ser que o interativo não pode ser utilizado, porque você não consegue uma reorganização das linhas de forma que aquela fórmula que a gente viu aqui para o K1, para os Ks, né? Essa fórmula aqui, né? Ela seja satisfeita para toda linha. Então, se você não consegue essa fórmula aqui satisfeita para toda linha, significa que você não consegue usar o método iterativo. Então, tem que ser direto. Então, fica a gosto do cliente, né? Isso aqui, logicamente, na prova eu vou pedir um ou outro, não vai ser bem ao gosto do cliente, mas só que na vida real você pode escolher, né? Qual que você vai utilizar, porque é você que vai resolver o problema, né? Tranquilo, gente? A aula? Dúvidas? Tranquilo, né? Beleza, então. Aí eu vou postar lá para quem não sei se o pessoal tá acompanhando, mas aí eu vou postar essa aula aqui, vou postar ó, no grupo lá, vocês vão encontrar o link da aula de Daniel, e aí vocês podem assistir, as duas são pequenas, né? A aula 9 sim, só teve Marcos, né, na segunda, né, Marcos? Foi meio que uma aula particular. Foi o método LU.
Já está postado assim, eu acredito que está postado assim. Foi na segunda mesmo eu fiz a aula e mandei. Beleza então, gente, fiquem com Deus, até semana que vem. A gente começa a nossa semana 6. Até mais, Felipe, Marcos, fica com Deus. Até mais.